Oi, galera. Deixa eu fixar o nome da mensagem de hoje, da nossa live, nas asas do puro amor. Que lindo. Asas. Amor. Vamos ver, vamos esperar a galera entrar. Deixa eu colocar um fone porque... naquela última live que eu fiz a meditação, foi tão bonita a meditação, mas eu senti muita falta por causa que eu não tava de fone. E aí ficou fraco, ficou falhando. Quem entrou? Deixa eu ver aqui. O Du. Uma galera. Deb, pera aí que a minha gata tá querendo brincar com o fone, gente. Acho que agora vai ficar melhor, né? Pra não dar aquele problema na hora da meditação, né? Vou aguardar mais alguém entrar. Gente, a Ana, hoje ela não vai participar, porque a cachorrinha dela, né? Ela tá, não sei se todo mundo sabe, mas ela tá passando um processo grande com uma cachorrinha dela que é mais velhinha já, e hoje ela passou por uma cirurgia de retirada da cadeia mamária. Ai, acabei de tomar banho, meu cabelo tá ó. E é uma cirurgia grande, bem dolorosa e tal. Então a Ana tá com ela lá esperando ela recuperar da cirurgia. Portanto, ela não estará conosco hoje, mas em pensamento ela está, né? Então, vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar. Eu queria aproveitar e começar a falar um assunto que eu acho bem importante pra gente que tá nesse caminho do despertar, que tá no caminho da alma. Eu queria trazer aqui uma, uma visão minha, né, sobre esse processo, sobre a vida, sobre tudo que a gente está passando, né, sobre como a gente, né, o tanto que a gente recebe dessas energias, dessas infusões, e o quanto que isso pressiona a gente aqui na superfície. E uma forma mais legal para a gente levar tudo isso com mais tranquilidade, com mais alegria, né? Oi, mama. Minha mãe entrou. Hoje eu vou fazer a live sozinho, mãe, porque a Ana tá com a cachorrinha dela operada. E o que eu gostaria de falar um pouco é sobre 4 pontos da nossa vida que nos ajuda a enfrentar as dificuldades na vida, né? E até nos tornarmos pessoas melhores, né? Esses 4 pontos são a aceitação, o perdão, a compaixão e o amor incondicional. Então seria como se fosse um caminho, né? Para a gente começar a redescobrir quem nós somos, para a gente começar a enxergar a luz que existe dentro de nós, que sim, que a gente tem toda a capacidade de viver uma vida boa, uma vida feliz, tranquila, saudável, com alegria, com leveza, onde as coisas dão certo, onde você vive em abundância, com saúde, né? E tudo começa na aceitação. A aceitação do quê? Primeiro, a aceitação de si mesmo, de como a gente é. Você enxergar pontos em você que você não aceita ou que você resistiu durante muito tempo. Por exemplo, eu sou uma pessoa, vou dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que eu me cobrei muito por ser desligado em algumas situações da minha vida. Então eu falava, nossa, mas se eu sou assim, eu nunca vou conseguir chegar ali, naquele ponto, por exemplo. E aí eu me martirizava, né? Tipo, me culpava, né? Por me achar fraco de não conseguir
ser uma pessoa extremamente focada ou determinada. Mas isso não estava me ajudando, não estava sendo benéfico para o meu processo. Eu fazer isso comigo mesmo. Aí eu comecei a entender que eu precisava primeiro aceitar a natureza de quem eu era. E aí, à medida do momento que eu comecei a aceitar a natureza de quem eu era, eu também entendi que não era para eu estar, para eu ter o meu processo, o meu plano, minha trajetória de evolução e de alma não era para me levar aonde eu tinha aquela ilusão de chegar ali, de repente ser um diretor de uma empresa corporativa ou me tornar um médico humano cirurgião, por exemplo. Não era para eu ser aquilo, né? E que eu tinha tudo, todas as qualidades exatamente perfeitas para chegar aonde eu precisava chegar, desde que eu confiasse mais também no fluxo da vida, nas quantas coisas boas que chegaram para mim, na minha vida, toda a ajuda que eu tive, até dentro da minha profissão, dentro dos meus relacionamentos. E aí eu parei de me cobrar e comecei a aceitar aquilo que durante muito tempo eu julguei como fraqueza, como fracasso, sabe? Como esse tipo de coisa. E aí eu comecei a aceitar e também comecei a enxergar que eu tinha tantas qualidades, né? E que as características que me compunham era exatamente aquilo que era perfeito para eu ir até onde eu tenho que ir. Então esse é um trabalho interior de aceitação de quem se é, né? É claro que muitas coisas que a gente não aceita e que a gente sabe que também não nos faz bem, vem e nos incomoda até a gente tomar uma decisão para mudar aquilo, né? Então, claro, várias situações e coisas na minha vida que eu não gostava, que eu sabia que não me fazia bem, eu comecei a tomar consciência e encontrar formas de mudar, né? Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu bebia muita cerveja. Terça, 2 vezes por semana, mas muito. E aí comecei a desenvolver uma gastrite, ou uma esofagite. E eu falei, gente, mas é claro que tem algum. Existe um fundo aí nisso, né? Por que que eu tô bebendo 2 vezes por semana? Por que que não tô enxergando? O que que eu não tô querendo enxergar, né? Eu preciso mesmo, tipo, beber 2 vezes por semana? Comecei a estudar sobre os efeitos do álcool, não só na parte física, mas também na parte energética, né? E como a gente começa a estudar o significado do álcool na parte energética, a gente vê o quanto que o álcool é deletério, né, para o nosso corpo, para todos os nossos corpos, emocional, mental, etérico e físico. E eu enxerguei, né, que aquilo não estava me fazendo bem, que com aquilo eu estava me iludindo momentaneamente, mas que a longo prazo aquilo não iria me trazer algo positivo, né? Foi quando então eu virei essa chave e decidi parar de beber, né? E aí ao invés de toda aquela força que eu colocava naquele foco daqueles momentos, eu transferi aquilo para incorporar um aspecto mais saudável na minha vida, né? E isso é um processo, não é do dia para noite, né? A gente vem, é devagar que essas coisas acontecem, né? Esses despertares, mas que nós precisamos saber que nós somos responsáveis por tudo que a gente faz. A gente é totalmente responsável. A gente nunca é vítima de nada, entendeu? Então isso é importante a gente ter a consciência, porque eu sei que dói. Dói aceitar essas fraquezas que a gente tem, né? E aí, além da aceitação de si mesmo, acho que um outro ponto importante é aceitar os outros como eles são, né? E isso está muito relacionado, tem muito a ver, a gente pode levar isso muito para nossa relação com os nossos amigos. Boa noite, Josi, tudo bem, amor? Saudade, amiga. Para nossa família, os nossos relacionamentos, né? E aceitar o outro como ele é entender que você tem que permitir que ele seja quem ele é. Por exemplo, tem pessoas que atraem um tipo de relacionamento
que é sempre não correspondido, né? Ou um amor platônico e tal. E o que que isso está querendo dizer? É o universo mostrando para essa pessoa o quanto ela precisa aceitar as decisões das outras pessoas, a forma de pensar das outras pessoas. Nós não podemos controlar o mundo e nem o que as outras pessoas dizem. Por isso que é uma ilusão a gente se preocupar com o que os outros pensam de nós. A gente não tem como controlar isso. E quando a gente solta isso, né, e decide ser quem a gente é, a gente transforma muita coisa na nossa vida. E muita coisa começa a dar certo, né? A gente desbloqueia muito trauma, muita crença. Então é muito importante a gente aceitar as pessoas como elas são, né? Principalmente na nossa casa, no nosso relacionamento, no trabalho, né? Então, uma dica legal que eu dou é que quando você estiver passando por uma dificuldade muito grande com alguém, né, num relacionamento, em vez de você ficar sofrendo, se sentindo vítima ou brigando com aquela pessoa, reagindo demais ao que ela faz e que você não concorda, sabe? Envia amor para essa pessoa, faz oração para essa pessoa. Por exemplo, é muito estranho, às vezes você pode falar, meu Deus, mas o Guilherme está mandando eu orar por aquela pessoa que me odeia. Sim, exatamente. Porque aquela pessoa, na verdade, ela só está refletindo um aspecto teu que pede para ser amado. E não adianta, gente, não adianta o ego espernear o que for. Não tem outra forma, entendeu? Nós vivemos num labirinto de espelhos e nós vivemos, e na verdade a gente precisa aprender a agradecer a todas as dificuldades que a gente tem com as outras pessoas na vida, porque elas, mesmo sem saber, de forma inconsciente, acabam espelhando os melhores e os piores aspectos de nós mesmos. Então, quando você tem essa consciência, você para de é, você para de culpar aquela pessoa, julgar aquela pessoa, então você libera o julgamento, você compreende que aquela forma grosseira, estúpida, maldosa que aquela pessoa age com você é nada mais, nada menos que um grande pedido de socorro, é uma dor muito grande interna que ela está exteriorizando e que se aquilo está acontecendo com você, é um chamado para você compreender essa dor dela, né? E trabalhar aquilo que te incomodou dentro de si mesmo, né? Então, engole, sabe? Engole, silencia, vai para o seu canto, faz oração, envia amor para essas pessoas difíceis. Essas pessoas estão precisando desse amor, né? Eu tive a oportunidade de viver um exemplo grande sobre isso, que eu convivi durante um tempo com uma pessoa que era uma pessoa bem difícil, uma pessoa altamente reativa, né, totalmente inconsciente do que das dores internas que ela tinha, só que ela era presente na minha vida. Então, se ela estava ali, ela ainda estava servindo para eu trabalhar algo em mim mesmo. E ela exteriorizava muito o controlador. Sabe, o controlador, aquele que não foi ouvido na infância, aquele que tem uma necessidade extrema de ser o chefe, de controlar, de dominar. Então essa pessoa estava ali por um certo período de tempo manifestando situações para comigo, pouco, mas para pessoas na nossa volta, muitas pessoas. E claro que aquilo de alguma forma ainda me incomodava. Então, se me incomodava é porque eu não tinha desenvolvido ainda compaixão suficiente por aquela situação. Então, o que eu fiz? Em vez de eu reagir e ficar brigando com essa pessoa, porque na verdade quando a gente reage a um caso desse, a gente está dando mais força a essa energia, que não é benevolente, não é positiva, eu comecei a me interiorizar e meditar sobre isso. E aonde eu pude chegar? Eu cheguei num ponto em que eu reconheci o que isso incomodava dentro de mim, porque, gente, vamos falar a verdade, todos nós, já vivemos num estado de separação, num estado extremamente egóico, em todos os lados da força, de várias formas, porque a gente já teve muitas vidas aqui, né? Esse processo de transição não vem de agora, né? E a gente se comprometeu a experienciar tudo isso para ajudar o nosso planeta nesse processo evolutivo dele, porque
O planeta Terra ele é uma consciência também, é uma consciência feminina, é Gaia, e nós fazemos parte da consciência dela, né? Então, nós já tivemos vidas que fomos homem, mulher, já fomos rico, pobre, chefe, escravo, senhor, bruxo, rei, já fomos de tudo, né? Já experienciamos as melhores e as piores facetas da dualidade. E aí, então, interiorizando-me, eu enxerguei essa dor, né? O quanto isso incomodava em mim, porque eu sempre tive muita sombra com pessoas extremamente controladoras, estúpidas e grossas, mas isso apenas refletia o quê? Esse aspecto meu, em vidas passadas, que não tinha sido curado. Na verdade, eu neguei que eu já fui essa pessoa, né? Em várias vidas passadas. Então, o que esse aspecto meu precisava? De amor, precisava ser reconhecido, acolhido, abraçado. Então, ao longo desse tempo que eu trabalhei com essa pessoa, eu fui enviando muito amor para ela, envolvendo ela num manto de amor muito grande, sabe? E agradecendo a ela, por mesmo ela sem ela ter consciência, ela tá sendo um espelho que me ajudou a enxergar um aspecto meu que não era consciente e que só a partir da exteriorização desse comportamento dela foi possível eu enxergar em mim mesmo isso. E foi muito lindo, até que chegou um ponto que essa pessoa saiu de cena. Ela mudou, ela parou, a gente parou de conviver. Então eu enxerguei como uma cura que isso aconteceu, né? Porque num primeiro momento você fala, meu Deus, né? Eu estou num trabalho de autoconhecimento, de compromisso, de autocuidado, né? De expansão de consciência. E ainda estou lidando com essas personalidades, né? Sim, muitas dessas personalidades estão no nosso inconsciente. E do nada elas podem aparecer. Mas o legal é que quando elas aparecem, é um bom sinal. Por mais difícil que seja, porque a gente revive muita emoção antiga, né? Até de outras vidas que estão no nosso inconsciente, a gente precisa ter... Ai, perdão, gente. A gente precisa estar consciente e conectado a ponto de entender, bom, se essa energia está se apresentando, eu estou sentindo essa emoção, está doendo muito, mas eu sei que todo esse desconforto está vindo para ser reconhecido, para ser acolhido e para ser iluminado. E a partir daí, um novo espaço para o amor está acontecendo na minha vida, está acontecendo comigo. Então a vida começa a funcionar mais no fluxo, né? Você começa a viver mais um fluxo de entrega, fé e confiança. É muito bom. Mas dói, é difícil, né? Despertar não é fácil. Dentro desse trabalho de aceitação, como você começa a aceitar as pessoas como elas são, e aquelas que te incomodam demais, você começa a enviar bastante amor, envolver essas pessoas no amor e no perdão, você começa a desenvolver e sentir um chamado para a necessidade do perdão, para trazer o perdão para perto de você, para sua vida. Então, é muito comum, para mim foi muito bom, porque quando eu reconheci a primeira vez essa necessidade desse trabalho interno que eu tinha que fazer comigo mesmo, eu comecei a fazer um levantamento de todas as pessoas que me fizeram mal na minha vida, que na verdade espelharam aspectos de mim mesmo, né, de dores internas minhas. E eu comecei a fazer esse trabalho de perdão para com todas essas pessoas que um dia brigaram comigo, ou pararam de falar comigo, ou foram, né, ou espelharam algum processo de inimizade, né? E eu fui fazer esse trabalho interno de uma por uma, né? Isso é muito libertador, gente. É muito bom porque você dissolve todo o vitimismo, você começa a dissolver todo o vitimismo e você traz para sua consciência, né, toda a experiência que você viveu em outras linhas de espaço e de tempo, em outras realidades, em outros planos, né, em outras épocas da nossa vida, né? É importante a gente ter na consciência sempre de que tivemos muitas experiências dos dois lados da força, tanto do bem quanto pro mal, né? Fomos vítimas de grandes tragédias e também provocamos grandes tragédias, né? Na vida de outras pessoas. E tudo isso fez parte da experiência
que nos trouxe até onde a gente está hoje. Oi, Vini, tudo bem? Boa noite, gente. Lily Carroll, Planos de Saúde Odonto, bem-vindos. Então, gente, você começa a fazer esse trabalho do perdão, né? E eu, tipo, pra mim foi muito lindo, assim, me envolver com o trabalho do perdão, porque foi esse trabalho do perdão que me atraiu pra, pra Chama Violeta, para um trabalho mais direcionado juntamente com o nosso querido Mestre Saint Germain, né? E aí eu estudei muito a fundo isso, tanto que hoje acabei trabalhando com isso, né? Trabalhando com ferramentas que ajudam na dissolução de aspectos nossos que não foram amados, que não foram perdoados, e muito a gente utiliza da chama violeta hoje em dia, na verdade trabalhando com 7 raios sagrados e com a chama do infinito, que é uma versão superior da chama violeta que já foi oferecida pelos arcturianos para a gente trabalhar com ela. É maravilhosa. Ela nos coloca num contato maior com a unicidade, com a totalidade de que somos todos um. E é muito bom, muito lindo trabalhar com ela. Uma energia perolada, muito bonita. Mas aí do perdão, quando você entende, né? Quando você já fez esse trabalho interior de perdoar aqueles que mais te judiaram ou te agrediram na vida, né? Porque eles foram aspectos sombras de você, né? Onde eles te incomodaram eram dores internas que estavam em você. Então você começa a viver um processo de gratidão até pelas piores coisas que você viveu, porque foram elas também que te trouxeram até onde você está hoje, né? Essas pessoas foram muito importantes, né? O que elas estão vivendo, as dores que elas carregam dentro delas, não diz respeito a nós, né? Esse é um processo delas. Então a gente libera isso para elas, mas aquilo que elas causaram em nós já está perdoado, já está limpo e já está curado. Dessa forma, a gente começa a entrar no ancoramento de uma energia muito importante, que é a energia da compaixão. Por quê? Porque justamente por você aceitar o outro como ele é, você já ser grato por ele, né, ter sido peça-chave importante para você enxergar aspectos teus que estavam no teu inconsciente, que não estavam curados, então você é capaz hoje em dia de enviar, de viver, né, um processo de compaixão por todos aqueles que estão à sua volta. Porque o que acontece muito, gente? Nós estamos num processo de despertar, entrando, né, tipo, tendo a oportunidade de viver um conhecimento maior da verdade, né? Nos colocando num estado de mais elevadas vibrações e tem muita gente que não estão, né? Tem muita gente que não aceita, ou que ainda não despertou, que está num processo que ainda está latente. Por quê? Porque a gente não sabe também qual é o plano de alma dessa pessoa. Então, por exemplo, vamos supor, você despertou conscientemente, está lidando com o seu processo de autoconhecimento, de autotransformação, dissolvendo sombras, né, ancorando luz, né? E tem pessoas próximas de você, às vezes teu marido, sua mãe, seu pai, que não tá nem, nossa, não despertou, não tá nessa ainda. Tá vibrando na programação do medo, tá totalmente, né, tipo, dentro dessa programação da Matrix, da mídia aberta, né, nesse estado de separação extremo, de vítima e culpado das coisas. Não tem conhecimento nenhum do que a gente já tem, né? Não conhece a importância da energia no planeta, né? Do perdão, da compaixão. Então, a gente fica muitas vezes desesperado. Então, é comum, no início do despertar, as pessoas ficarem desesperadas para salvar o outro. Salvar entre aspas, né? Porque salvar, a gente, quando muito, vamos salvar a nós mesmos, porque esse é o único objetivo. É nós salvarmos a nós mesmos, é descobrir o ser de luz que cada um é, né? Se autoconhecendo, essa é a verdadeira reforma íntima, né? Se aceitando perfeitamente imperfeitos como somos. Um ser iluminado, gente, ele não é perfeito, né? Mas ele se aceita totalmente como ele é, né? E ele faz o melhor que ele pode fazer. Então,
esse estado de viver num estado de compaixão é compreender o momento e o processo do outro e liberar isso, libertar isso, deixar com que aquela pessoa viva o processo dela, né? No momento certo dela, existe um plano para tudo. E a partir dessa consciência, a gente consegue viver um estado de compaixão maior, entendendo que somos espíritos eternos, né? Vivendo uma experiência na carne. Na verdade, muitas e muitas a gente já viveu. Só que agora, nesse momento atual, nós não sabemos o que o outro, que a nossa família, nosso relacionamento, nossos amigos, quem está próximo da gente, viveu. E se a pessoa não está desperta, a gente precisa ter compaixão de que ela vai ter o momento certo dela, né? Às vezes é o plano de alma seu despertar agora, ascender nessa vida, porque isso está dentro do seu plano de alma. Mas às vezes não está no plano de alma do seu marido. E às vezes o plano de alma dele não é ascender agora, sabe? Não é ficar aqui na Terra, é passar para um outro planeta, assim como aconteceu com Capela, né? Onde muitos seres lá ficaram, né? Porque Capela transcendeu e ascensionou, e muitos outros vieram para a Terra, né? Viver ainda num estado de dualidade, vivendo a experiência da dualidade. Por que a gente veio para cá? Porque a gente precisava evoluir a partir dessa experiência, né? Oi, 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 João. Oi, galera. Oi, Má. Boa noite, gente. E aí nós viemos para cá, né, com esse propósito, tanto de evoluir, quanto ajudar na evolução do planeta. Como a gente fala, né, a cura do planeta, ela começa dentro de cada um de nós, a partir da nossa própria cura, né? Porque é com a mudança de consciência de cada um de nós que a gente muda o mundo, né? A Tati, até uma amiga minha, médica, pediatra linda, entrou aqui agora. A Tati faz um trabalho... Ah lá ela. Oi, Tati. A Tati faz um trabalho lindíssimo, né? Com todo um trabalho de consciência alimentar, tanto para adultos quanto para crianças, e é maravilhoso, né? Então, assim, isso já está dentro da missão de alma dela, do plano de alma dela. Mas, gente, tem gente que está comendo churrasco e gordura o dia inteiro, né? Tipo, que come salsicha, que come... Cara, estão lá naquela situação deles, né? Não tem consciência alimentar nenhuma, né? Tô falando da alimentação como um exemplo. E aí a gente não tem como julgar essa pessoa, né? Mas sim, a gente pode ter compaixão por essa pessoa. A gente sabe que energeticamente, nutricionalmente, a alimentação que essa pessoa está comendo não vai fazer bem para ela. E a longo prazo tende a trazer muitos problemas, né? Mas se ela é resistente e não aceita, né, o que já tem disponível para ela melhorar e conseguir enxergar seu próprio corpo, né, e a responsabilidade que sim é dela, a gente tem que ter compaixão por essa pessoa, porque ela não está expandida conscientemente a ponto de querer fazer uma mudança maior do que aquele velho hábito que ela tinha, né? E isso serve para tudo, para alimentação, para os nossos vícios, né? Para todo o cuidado com o nosso corpo físico. Então, é importante a gente entender as pessoas, o momento de cada uma. A gente não conhece a história kármica das pessoas e nem a idade da alma. A gente convive com muitas velhas almas, pessoas muito sábias. Só que a gente também convive com novas almas, com pessoas novas, né? A gente sabe que o planeta está passando por um processo lindíssimo de renovação espiritual, então estão nascendo, né, grupos de almas velhas e almas muito puras, né, que vão trabalhar em prol dessa transição planetária de uma forma lindíssima, né, com uma quantidade imensa de novas tecnologias que existem, mas que foram escondidas de nós, né, por exemplo, o uso da energia livre, né, e a finalização dos combustíveis fósseis. Isso vai acontecer, mas para isso acontecer leva um tempo e a gente precisa entender isso, né? Então, quando você entende esse processo de compaixão, sabe, de ter compaixão por aquela pessoa que ainda não enxerga aquilo que você já enxerga, né? É mais um chamado até pra gente continuar a ser um exemplo na vida.
Então você não precisa tentar forçar aquela pessoa a pensar como você. Porque se ela não tiver energeticamente e conscientemente pronta, ela vai se assustar. Ela vai primeiro te achar louco e em segundo ela vai se assustar demais com aquilo. E ela tende a se afastar. Como é normal, né? A gente desperta, muda nosso ciclo de amizade, muda relacionamento, muda até de cidade, muda de emprego. É normal, né? Isso quer dizer que a gente não está mais vibrando na mesma frequência daquele grupo que foi importante pra gente até aquele momento. Ou daquela pessoa, daquele namorado que foi importante pra nós até aquele momento, né? Se não dá certo mais, gente, não tem Cristo que faz o negócio continuar. É uma questão energética, começa a repelir. Você não consegue nem beijar mais a pessoa, muito menos transar. Os chakras nem conseguem se encontrar mais. Existe um distanciamento energético. A gente não consegue enxergar, né? Mas a gente vive numa sopa quântica, né? Num magnetismo, todo mundo tem um centro, né, no coração, que é um centro eletromagnético. E esse eletromagnetismo atrai certas frequências e repele outras. Então, a gente precisa resgatar esse conhecimento até para nos facilitar a lidar com as mudanças da nossa vida, né? Mas aí, dentro desse aspecto de compreender a dor do outro, né? De abraçar a dor do outro, sem querer pressioná-lo, sem querer salvá-lo, porque isso também é ilusão, a gente consegue ancorar um sentimento lindo que é o amor incondicional, né? A gente vê muito isso assim no amor de mãe, né, que é tão lindo, mas mesmo as mães, né, conforme os filhos vão crescendo, muito até pelos sistemas de crenças, né, que foram criadas, né, formam filhos da maneira como elas pensam que seria bom para eles, para os filhos e para eles, né? Mas muitas vezes não é isso que acontece. Então, os filhos acabam mostrando muitas sombras para os pais também. E isso faz com que os pais, às vezes, faz com que os pais muitas vezes negue uma característica do filho, ou tente mascarar aquilo, ou se preocupe demais, sabe? E a aceitação da mãe, por exemplo, para com a criança, de que ela não é aquilo que a mãe pensou que ela fosse ou queria que ela fosse, abre um caminho, um espaço no coração que faz com que flua o amor incondicional. O amor incondicional é aceitar, é a aceitação completa, né, da vida como ela é, né, é aceitar a mudança. A gente foi criado, né, numa programação de que para tudo a gente precisa ter certeza. Só que a verdade da vida é conseguir surfar nas ondas da incerteza. Porque quando você confia, porque é um chamado de fé, um chamado de confiança de que você nunca está sozinho, de que você é guiado, né, amado, amparado, por por uma consciência que é muito maior do que só a nossa consciência limitada. Então, para a gente abrir para isso, não é fácil mesmo, né? Não é fácil mesmo. Muitas vezes a gente precisa sentir. E a melhor forma, eu acho, da gente se abrir para esse caminho de viver uma vida melhor é aprendendo a meditar, sabe? É aprendendo a se amar, a se curtir. É transformar o sentimento de solidão em solitude. É o prazer de estar sozinho consigo mesmo, sabe? Curtindo você mesmo, gostando de você mesmo, sabe? Se permitindo fazer coisas que muitas vezes você sempre teve vontade, mas você não se permitia por vergonha ou por medo, sabe? Sei lá, um exemplo, né? Tipo, eu queria muito, tenho muita vontade de andar sozinho na mata, numa floresta, mas eu sempre tive muito medo, né? Ou, eu queria tanto poder andar mais descalço, mas, todo mundo me fala que andar descalço faz tão mal, né? Que eu posso me machucar. Então, esse tipo de coisa, gente, existe muita programação, por exemplo, a programação do nunca ficar descalço. Se vocês soubessem o quão é importante a gente ancorar, a gente aterrar os pés no chão, e o quanto o calçado, principalmente a sola de borracha, é uma programação dos sapecas trapalhões,
para nos desconectar de toda essa energia do planeta, inclusive como nós servimos como bioreceptor e bioemissor de energia para o planeta, energia de luz para o planeta. Quando a gente bloqueia os nossos pés, a gente está bloqueando um fluxo dessas energias. Então, por exemplo, você sabia que muita energia negativa ela é sugada pela Terra? Então a Terra te cura. Você sabia disso? Isso é importantíssimo. E muitas pessoas são extremamente programadas de uma forma que faz com que elas tenham pavor de ficar descalço. Eu conheço muitas, 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 muitas. Aí essa energia que poderia descer pela Terra, né, pelos seus pés, ela acaba ficando condensada em áreas do seu corpo. E aí isso acaba se refletindo em forma de doença. Então, beijo, gratidão, galera, por estar passando aí, falando um oi pra nós. Deixa eu ver que horas são. Que eu quero. Ah, é 8h36 já. Vamos ler a mensagem do Arcanjo Gabriel, que é o tema da nossa live, que é uma mensagem linda. Vamos lá. Chama Nas Asas do Amor, é do Arcanjo Gabriel e foi canalizada no dia 12 de junho, agora desse ano. Vamos lá. Nas Asas do Puro Amor, ele fala assim pra gente: querido, esse é um momento em que as forças da luz e do amor estão muito próximas de sua consciência diária e você é abençoado de uma maneira como nunca antes conheceu. Você só precisa desviar a sua atenção do que não funciona em sua vida e voltar-se para o que é positivo e valioso. Então, por quê? O que acontece isso? Por que esse é um chamado do Arcanjo Gabriel? É muito sábio. Porque a gente tende a passar a maior parte do nosso dia colocando um foco naquilo que não está dando certo, no problema que está latente, que não está acontecendo. E muitas vezes a gente não tem força ainda para resolver esse problema. Só que a gente esquece que, na verdade, teria que ser o contrário. A força a gente teria que depositar naquilo que está dando certo na nossa vida, naquilo que a gente já tem de bom na vida, sabe? Se toda mãe, por exemplo, um exemplo, se toda mãe pudesse, com aquele amor gigantesco, incondicional que ela tem para com seus filhos, ela pudesse vivenciar mais desse amor ao longo do seu dia, ao invés de doar poder e força para um excesso de preocupação, muitas vezes ilusório, a vida dela seria muito melhor, sabe? Ela trairia muito mais alegria, muito mais saúde, muito mais abundância para a vida dela no dia a dia. E isso é para todos nós, sabe? Então, esse caminho do despertar é um caminho para te fazer mudar, virar chaves, né? Nossa, eu fiquei tanto tempo, perdendo tempo, gente, preocupado com o futuro que nem existe ainda, sendo que o meu presente estava acontecendo agora e eu não dei atenção, sabe? Então, virada de chave, voltar para o espaço, para o momento presente, sabendo e lembrar sempre que o que está no passado, gente, tem que ser perdoado e esquecido. No máximo, ele vai ser lembrado. Mas aquilo que não foi bom nem precisa ser lembrado, pode ser libertado, sabe? E o ficar no passado é pedir para ter depressão. Então, deixa o passado lá, ele não vai voltar mais. Já foi, você fez o seu melhor e tá tudo bem. Você tem todo o direito de começar novamente, quantas vezes for necessário. E se perdoe por tudo que aconteceu no passado. Tudo o que aconteceu tinha que ter acontecido daquela forma, de acordo com o estado seu de consciência naquele momento. Então tá tudo bem, você não vai ser punido e nem julgado por ninguém por conta disso. Então o trabalho, entende que o trabalho com o passado é um trabalho mais nosso conosco mesmo, sabe? É um trabalho de acolhimento, de amar partes tuas que vivia se julgando ou se culpando por algo de errado que aconteceu no passado. Não existe erro, gente. Existe experiência. Tirem essa palavra erro do vocabulário de vocês. Troquem elas por experiência, que é muito melhor. E viver no futuro, viver ansioso, é uma grande ilusão, né? É bem difícil, a gente sabe que é difícil a gente viver totalmente no tempo presente. Mas é possível. E é possível como?
com prática, prática de meditação, prática de respiração, prática de pequenos momentos de prazer diário, como contemplar um passeio num parque, sabe? É, ficar com seus animais de estimação, dar risada com eles, rolar no chão, rolar na grama, se sujar de lama, sabe, gente? Tudo isso é super importante, sabe? Até pra gente identificar espaços dentro de nós que ainda vibram na vergonha. Porque a vergonha é uma grande ilusão e ela é uma frequência baixíssima, sabe? E não tem por que a gente ter vergonha de nada. Porque que, a partir do momento que você sabe que todos nós vivemos dos dois lados da força, né, em espaços do bem e do mal, experienciamos as melhores e as piores experiências em muitas vidas passadas que nós já tivemos. É uma ilusão a gente ter vergonha, sabe? Porque a gente já passou por todo tipo de experiência, gente. Então, por isso que todo mundo merece o perdão, entendeu? E lindo daquele que consegue meditar e fazer oração pelas piores pessoas do planeta, que elas estão causando o pior para o planeta, que é um dos maiores desafios que a gente tem. Por exemplo, aquele para quem ainda está num processo de ter partido político ainda, porque a política reflete em cada um de nós, né, um espaço de separação. É uma programação da Matrix, porque a luz e a sombra ela está em todos os partidos. Ela não é um partido tá certo, o outro tá errado, não. Existem pessoas boas e ruins em todos os lugares, né? Em todos os lados. Então, o partido político ele é uma programação da Matrix de separação. Então, é uma ilusão a gente ter um partido. Mas tudo bem, né? A gente entende o momento e o processo de cada um, não tem problema. Um dia ali atrás, eu também tive partido, né? Julguei o outro partido. Até tive que fazer um grande trabalho de perdão de perdão para aquele outro lado que eu julguei demais, né? Quem estava enganado, né, num processo de ilusão era eu. E tudo bem, fez parte do momento, né? Eu agradeço por ter vivido tudo isso que eu vivi, todas as partes em que hoje eu consigo enxergar as minhas limitações, né? Vamos continuar a mensagem, peraí. Aí, tá. Isso pode parecer simples. Peraí, vamos começar de novo, desculpa. Esse é um momento em que as forças da luz e do amor estão muito próximas da sua consciência diária e você é abençoado de uma maneira como nunca antes conheceu. Você só precisa desviar a sua atenção do que não funciona em sua vida e voltar-se para o que é positivo e valioso. Isso pode parecer simplista e bom demais para ser verdade, especialmente quando você tem problemas muito graves e tão avassaladores em seu mundo hoje. Contudo, você não está sozinho. Na verdade, nunca há um momento em que você não esteja envolto nas asas do puro amor. Quando ele fala isso, gente, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que existe, gente, uma quantidade imensa de seres e espíritos maravilhosos que são partes da nossa família de alma, do nosso agrupamento de alma, e que não estão encarnados. Porque eles têm a missão, e eles vieram com a missão de nos auxiliar, nos amparar, nos proteger e nos abraçar nesse processo de ascensão. Porque nós somos avatares que escolhemos por amor a Deus, amor a nós mesmos e amor ao planeta, fazer essa parte da missão encarnada aqui na Terra, que é super difícil. Mas você vê a força que nós temos, cada um de nós, no nosso coração. Mas existe uma grande parte que a gente pode chamar de entourage, ou a nossa egrégora espiritual, planetária e cósmica, que são um grupo de seres maravilhosos, e cada um de vocês, no fundo, sabe quem eles são. Às vezes não tem tanta certeza, mas aquilo que mais te atrai e que está mais próximo deles, provavelmente é a forma etérica deles. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho um guia, um mentor e um amigo meu, que eu conheço ele já. Ele é um fauno, né? Ele se expressa de uma forma de um fauno, que é um deva da natureza, um protetor dos animais, né? E trabalha uma quantidade imensa de energias.
inclusive energias de fertilidade, trabalha muito o plexo, o chakra sexual, né? Ele me ajuda muito na purificação e na cura dentro da programação da castidade, pobreza e obediência, da castidade, né, da culpa por ter sido promíscuo, né, da culpa por ter judiado sexualmente de alguém ou de ter me sentido vítima de alguém, isso em outras vidas, né, principalmente, mas que são energias que podem vir à tona e isso assusta a gente. Então ele é um guia meu que trabalha assim dessa forma comigo. Mas a gente tem os nossos anjos de guarda, nós temos mentores, né? São muitos seres. Então eles estão sempre com a gente nunca está sozinho. Por isso que quando a gente começa a sentir a presença deles, é quando a gente começa a ancorar a verdadeira solitude. Porque na verdade, fisicamente você se encontra ali sozinho, só que como você está envolto numa energia tão grande de amor e de uma sensação tão grande de um amor de família, porque é a tua família de alma, você sente um prazer enorme de estar ali vivendo aquilo sozinho. Por isso que um dos momentos onde eu consigo atingir o maior ponto, acho que de sutileza na minha vida, de um momento sublimado, é quando eu tô sozinho numa floresta na natureza, quando eu vou fazer uma trilha, porque eu sinto muito fácil a presença de toda essa minha família de alma, né? Então é sobre isso que ele estava falando ali. Vamos continuar. Aí ele fala assim: volte sua atenção para o sentimento de amor que está pairando ao seu redor. Gente, são eles querem aumentar essa conexão com nós, com a gente, com vocês. Então deem atenção para isso também, sabe? Com um pouco de imaginação, olha lá, você pode até sentir a presença dos seres angélicos que estão trabalhando de perto com sua terra nesse momento. É porque é uma quantidade muito grande de energias maravilhosas que estão adentrando o planeta. E a gente pode abrir para ter um contato com essas energias. É só a gente querer, a gente intencionar. A força da intenção é um dos maiores gatilhos e motores da energia do amor no planeta. Imagine estar envolvido nessa luz. Aqui, ó. Os anjos carregam uma vibração muito diferente do seu mundo normal. É uma poderosa força de amor e luz. Imagine estar envolvido nessa luz, com uma incrível sensação de amor divino fluindo em seu coração. Deixe esse amor se espalhar por todo o seu corpo. À medida que esse amor o preenche e o envolve, seus medos começam a desaparecer e a beleza se torna uma parte maior de sua vida. Gente, é muito legal isso, porque essa forma como ele descreveu para a gente se conectar com o amor divino, é uma forma legal que nos ajuda e nos traz a lembrança das nossas capacidades de receber essas energias, né? Então, à medida do momento que eu fecho os meus olhos, entro num estado de relaxamento, com respirações profundas e me abro para receber esse fluxo de energia de bênção, de amor, de leveza, de alegria, eu realmente estou recebendo. E essa energia, ela adentra todas as células do meu corpo, em todos os meus corpos emocional. Então é uma melhora para nossa mente, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo emocional, né? Então é fantástico, é muito bacana. Vai ter uma prática agora que a gente vai fazer. Ele fala assim, ó, na prática: imagine como seria estar cheio de tanta beleza e amor que não importaria onde você estivesse, ou que seus olhos físicos pudessem ver a qualquer momento. Gente, para você atrair esse tipo de energia, de amor, de leveza, de alegria, você precisa se intencionar e se imaginar estar vivendo. Porque primeiro você, vamos supor, você não vai estar sentindo, mas só de você começar a imaginar, você está abrindo como se fosse pequenos canalículos para que você se ressoasse mais com essa frequência que já está aqui presente. Ela está aqui presente. Só que nós, pela força da nossa vontade e da nossa intenção e do nosso livre-arbítrio, nós temos a capacidade de alcançar essa alta frequência. E aí, por consequência, porque às vezes não é tão imediato, mas você vai começar a sentir um fluxo de bem-estar, que é o que a gente obtém quando a gente vira um bom meditador, né? Ou um bom contemplador
das pequenas coisas da vida, como os passeios na natureza, né? Ou num contato maior, né, no mar, nos pontos de força na natureza. São momentos incríveis, né? São os grandes momentos que nos reconectam com a gente mesmo, né? Que faz a gente sentir mais forte o espaço da centelha no nosso coração, né? Dessa chama de amor que pulsa dentro de nós. E na verdade você está se abrindo para isso mais, né? A Josi aqui, parece a energia das crianças da espiritualidade. Leveza, amor e alegria. Exatamente isso, o objetivo é esse, sabe? Trazer um momento de leveza, a compreensão de que ali na frente, gente, se nós estamos passando por um momento difícil agora, lembra que lá na frente, esse momento vai ser apenas uma lembrança, sabe, de algo que você viveu. Né? Um dia nós vamos rir de todas as dificuldades que nós tivemos. Né? Então, lembre-se disso. E lembre-se também de que você está vivendo um período difícil na sua vida. Né? Esse chacoalhão, esse período difícil, ele vai ser ocupado por um espaço de bem-aventurança, de um espaço de cura. Né? Então, tudo que nos desconforta, nos tira da nossa zona de conforto, é um gatilho para uma expansão, para um salto quântico, né? Para a abertura de um aspecto melhor de nós mesmos, que já existe aqui dentro, né? Ele fala assim, ó, vamos continuar. Quando você puder continuar a lembrar que está envolto em asas de amor puro e que está cheio de luz amorosa, você começará a vibrar em um nível mais alto de consciência e isso, por sua vez, criará mudanças em seu mundo imediato, em um nível físico. Olha que incrível! Então, assim, claro, você está né, extremamente desenvolvido nisso, as coisas vão acontecer mais rapidamente, né? Então, porque todo esse trabalho prático, gente, ele envolve não só um trabalho de se sentir envolvidos nas asas do amor, mas até de um ancoramento de força, de vontade, de compromisso, de disciplina, de ordem para consigo mesmo, de confiança, de fé. Isso é muito lindo. Porque você já tem todo o apoio da sua egrégora espiritual em volta de você. E mais a sua vontade, mais a força da sua intenção, não tem como dar errado. Entendeu? Não tem como dar errado. Se eu não tivesse vivido exatamente isso, eu não ia estar falando isso aqui. Eu garanto para vocês que quando a gente se compromete em se reconectar com energias de mais elevada vibração, né? E com o amor divino que está aqui já, né, vibrando na superfície planetária e que você pode se conectar com isso, basta você querer e você buscar os meios para chegar nisso. Hoje nós temos toda a orientação, está tudo muito livre, né? E gratuito na internet, como aprender a meditar, né? Como criar um momento de disciplina que vai te reconectar com o amor próprio, que é o autocuidado, que é o autoconhecimento, que é esses minutos, esses 10, 15 minutos que você vai ter de meditação para se conhecer, para se conectar com essas energias de mais elevada vibração e também para reconhecer aspectos teus que precisam de amor, né? Como que acontece com as nossas sombras, né? Com as dores que a gente costuma esconder de si mesmo. Ele fala aqui também: quando você puder continuar a lembrar que está envolto nas asas do amor, que é cheio dessa luz amorosa, né? Você vai criar no seu nível físico essa melhora imediata. Apenas essa pequena mudança em sua consciência pode criar milagres, e pode mesmo, assim, é incrível. Curas, sabe, de problemas. Por exemplo, eu, quando descobri que eu carregava uma culpa enorme no meu peito, aqui no meu chakra cardíaco, eu acabei desenvolvendo uma esofagite de grau 3, que eu gastei uma grana com medicação. E eu descobri, quando eu virei reikiano, que aquilo era culpa. Eu trabalhei essa culpa em mim e aquilo curou. Simplesmente sumiu, eu não tenho mais. Então isso realmente acontece. Mas são destravamentos, grandes curas e limpezas que a gente vai fazendo à medida do momento que a gente escolhe se transformar. É uma escolha consciente, se transformar. Buscar, relembrar e redescobrir o melhor de que você tem aí dentro de você.
Eu procuro descobrir através das meditações, o meu trabalho de autoconhecimento, leituras edificantes, né? E várias outras ferramentas, sempre o melhor que tem aqui dentro de mim e que ainda está escondido e que eu quero que ele apareça, porque eu quero ser cada vez melhor e cada vez mais capacitado a ajudar as pessoas, a ajudar os animais e a ajudar o planeta. Por quê? Porque eu sei que quando eu sirvo em amor genuíno, puro do meu coração, aquilo tudo volta para mim. Não tem como ser diferente, é uma lei física. É uma lei natural, uma lei da física, a lei da ação e reação. Quanto mais forte o murro na parede, maior é a dor na mão. Então isso é uma lei, né, a lei do retorno, tá? Isso funciona para as duas polaridades, tanto para a polaridade negativa quanto para a positiva. Como a gente já tem essa consciência, vamos usar isso para o lado positivo e transformar a nossa vida para melhor? Vamos lá, continuando. Às vezes ele fala assim, às vezes isso significa que você deve fechar seus olhos físicos e realmente sentir as asas do puro amor ao seu redor. Portanto, reserve um tempo todos os dias para se voltar para dentro de si mesmo, na presença de Deus e dos anjos. Na verdade, eles querem aumentar essa conexão com você, gente. Se quando eles estão chamando assim, é porque eles estão aqui disponíveis para trabalhar com a gente. Para eles é muito bom trabalhar com a gente. Para eles é muito bom auxiliar a gente e ajudar a gente, mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Então a gente precisa pedir, a gente precisa criar essa conexão diária com eles. Isso é importante. Aqui, ó. Onde a sua atenção vai, a energia flui. Pergunte a si mesmo se você está dando mais atenção aos seus desafios do mundo ou ao seu vínculo milagroso com o poder universal do bem que existe em todas as coisas. Então é isso, é abrir o coração para se conectar mais com toda a energia benevolente que está disponível para nós aqui. Desde a energia de uma planta, de uma flor, de uma erva, quanto a uma grande energia do amor divino, por exemplo, do amor angélico, né? Dos devas da natureza, dos 4 elementos. São muitas energias, né? Ontem, por exemplo, eu tive uma sincronicidade que me fez colher uma rosa, cor de rosa, e tomar banho com ela. Então eu fiz um pequeno ritual super simples, né? De ativação da energia e potencialização do campo etérico daquela flor e recebi toda a energia maravilhosa daquela flor no meu banho. Então isso é muito legal. A energia dos cristais, né? A vida com os animais, né? É tão lindo, tem tanta coisa disponível pra gente se reconectar com o amor divino que já está aqui, né? E tudo isso reflete esse amor, então é muito importante. Aí ele fala assim, ó: você não está sozinho, você tem forças poderosas à sua disposição para iniciar esse trabalho de transformação em sua vida. Você tem um anjo da guarda cujo trabalho é ajudá-lo, e você tem a força benevolente do divino, que é a presença única em todas as coisas. Então assim, já tá aí, só precisa lembrar. Oi Ana, a Ana aqui, ó. Veio, conseguiu entrar, amiga, que bom. Como é que tá essa cachorrinha? Tô terminando aqui. Hoje não vai ter meditação. Tô lendo uma prática da mensagem. Foi muito assunto e o tempo chegou, já são 7 horas. Vou terminar aqui a mensagem. Aí ele fala assim: esses presentes existem dentro de você e em todas as situações que ocorrem em sua vida. Às vezes pode ser difícil ver o dom em sua situação atual, mas há um presente e pedir para vê-lo ajudará a trazer essa percepção à sua consciência. Olha, gente, como eles estão nos chamando para essa conexão. Eles estão oferecendo um presente. Peçam esse presente. Esse presente pode vir de várias formas, né? Em alguma área que você esteja precisando, como alguma cura importante, alguma abertura do seu canal mediúnico, né? Algum desbloqueio de abundância, né? Mas o que eles pedem é um aumento dessa conexão, né? Então, ao longo do seu dia, continue lembrando que você é incrivelmente amado, não apenas pela presença divina em todas as coisas, mas os anjos estão com você, abençoando-o a cada momento. Lembre-se também,
Nunca há um momento em que você não esteja envolvido nas asas do puro amor. Arcanjo Gabriel, do blog De Coração a Coração, que foi aonde teve a tradução. Então, gente, tipo assim, tudo que eu falei aqui, eu tenho certeza que foi super legal essa live e eu fiquei muito feliz com ela também. Mas por que também? Porque eu senti todo o apoio deles ao meu redor, né? Então, na verdade, eu não estou falando sozinho. Existe uma mescla, é como se fosse uma mistura da minha consciência com a consciência desse grupo, né, que faz parte da minha família de alma e da família de alma de todos vocês, que me inspira, que me intui, né, e que me dá a oportunidade de trazer essas informações aqui. Então, não tem como terminar uma live dessa, assim como todas as que a gente faz de terça-feira, nos sentindo pior do que quando a gente entrou. A gente sempre tá melhor, porque nesse momento a gente se abre para essa conexão, né? E se a gente se abre de coração aberto e com confiança, não tem como não receber, porque é uma frequência que você alcança. Então, eu agradeço. Deixa eu ver o que a Ana falou aqui. A cachorrinha dela, a bistequinha, tá quietinha lá no quarto. Peço a todos que mandem boas vibrações para eliminar as dores e recuperar rápido. Então, gente, vamos aproveitar e fica como uma tarefa a gente fazer um momento, né, de envio de energias de cura e de amor para a bistequinha, mas para todos os animais que estão, né, em dor e sofrimento também aqui no nosso planeta. Os animais são puros, né? Vibram em amor incondicional, mas passam pelo seu processo evolutivo. Mas isso também quer dizer que eles recebem muito facilmente essas energias de cura e energias de amor. Por isso que o Reiki funciona muito bem para os animais, né? Diferente do ser humano que muitas vezes está... Beijo, meu querido, queridão. Diferente das pessoas que muitas vezes estão resistentes a receber um reiki, né? Ou uma terapia holística ainda, os animais não. Então é muito lindo. É um trabalho muito lindo a gente enviar amor para os animais que estão precisando desse amor. E a gente envia de todo o nosso coração para a bistequinha, para os outros cachorros da Ana, para todos os animais que estão precisando dessa energia aqui no planeta. Gratidão, gente, pela oportunidade. Fiquei muito feliz de poder falar com vocês hoje. Tenho certeza que o Arcanjo Gabriel também, que a nossa querida amiga Ana também. Somos uma família e estamos juntos, tá bom? Um beijo a todos. Até terça que vem. Eu vou deixar essa live salva no meu perfil. E para aqueles que, se vocês gostaram da live, podem compartilhar ela com amigos de vocês ou pessoas que vocês acham que estejam precisando dessas palavras e que essas palavras vão fazer bem. Dinda, amada no meu coração, Josi! Que bom todos vocês aqui, eu amo vocês. Um beijo, gente, até terça que vem. Tchau!